Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Ainda sobre as parábolas de Jesus, hoje temos a parábola, também lindíssima, e é totalmente para a igreja, que é a parábola do filho pródigo, que é uma parábola mas ela é muito assim abrangente no que ela fala, entendeu? Ela tem muita coisa para se ver ali. Talvez pessoas possam querer estudar a parábola do filho pródigo por toda a sua vida e nunca vai chegar a uma conclusão da totalidade do que ela é. Ela é muito extensa, ela é muito renovável e ela é muito eficaz em atingir tanto o crente, que eu falo exortar tanto o crente que se desvia, quanto o crente que aparentemente não se desvia, porque tudo indica que os dois estavam desviados. Então a parábola diz que um homem tinha 2 filhos, e um deles um dia quis ir embora. Ele pediu a sua parte da herança e foi embora para o mundo, e gastando tudo que tinha, teve fome, teve a dificuldade, na época lá onde ele estava, e ele não tinha onde ficar mais, e ele foi trabalhar cuidando dos porcos. E diz a parábola, o Senhor diz que a situação dele era tão difícil, porque ele, passando fome, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E caindo em si, ele lembra do pai que ele tinha e da prosperidade que o pai dele tinha, e ele disse: eu acho que eu vou voltar. Na verdade, não disse eu acho, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou pedir para ser pelo menos o empregado dele, talvez ele me aceite como um dos seus empregados. E voltando ele então, o pai de longe o viu chegando, foi e o abraçou, ele pediu perdão, ele não queria mais ser chamado de filho, mas queria pelo menos um emprego, porque trabalhando para o pai dele tinha pelo menos o que comer. E ele pensava assim, mas o pai o restituiu de novo como filho, colocou-lhe a sandália nova, vestido novo, banhou, e ainda matou, um bezerro cevado ali para fazer uma festa, porque ele voltou para casa. E a parábola ainda continua dizendo, que o outro irmão dele, ao chegando, ele vê o barulho de música, aquele negócio todo, ele pergunta, o que está acontecendo, e um dos seus servos, dos servos do pai dele, diz: não, seu irmão voltou e teu pai está dando uma festa. E ele vai lá e dá briga, com o pai dele, fala assim: pô, tu nunca me deu nem um bezerro magrelo para fazer uma festa com meus amigos, e esse aí que foi embora e voltou, você vai dar uma festa para ele. E assim termina a parábola, e Jesus não diz qual é o destino de nenhum dos dois. Mas fica-se bem claro que o destino do pai é o mesmo, que o pai, na parábola, é Deus, e ele está sempre pronto a acolher tanto aqueles que vão embora, e ele está à espera, e também ainda tem paciência para cuidar daqueles que estão na igreja e não tem assim uma conversão total, e são crentes muitas das vezes, que é problema dentro da igreja, mas Deus está sempre pronto a ajudar, tanto que se desvia, quanto o crente que está desviado dentro da igreja. Então essa é a palavra, essa é a mensagem de Cristo, é exatamente essa. É uma parábola simples, mas ela é bem objetiva. São 2 crentes desviados. 2 crentes desviados. Embora um não tenha ido, e ele o tempo todo, ele observa o pai, mas ele não sabe exatamente o que o pai é. Ele não imita o pai. Ele não aprende com os conselhos do pai. Tanto é que uma das coisas mais importantes, se não é a coisa mais importante, ele não aprendeu, que é o perdão e amar
aquele de que ele é próximo ou o seu próximo. Amar o seu irmão. E ele acha que por causa do erro que o irmão cometeu, ele não deve ser restituído. Ele não deve ter nada a mais do pai, porque tudo que ele tinha, ele gastou. E ele não deve ter nada a mais do pai. Mas o pai explica: tudo que está aqui é teu. Eu só quero meu filho de volta. E a mensagem ela para por aí. E fica na cabeça das pessoas a meditarem nisso. Como será que ficou esses 2 filhos desse homem? O desviado, como é que eles se trataram, como é que eles viveram, até que um dia algum deles casa e cada um vai fazer a sua família. Será que teve paz? Será que teve briga? Será que o que ficou em casa aprendeu a lição com o pai e realmente perdoou o seu irmão? Ou será que ele o tempo todo ficava forçando, o seu irmão ir embora e deixar o que agora era dele, ele estava só esperando o pai morrer para ele tomar conta, tomar posse daquilo que era dele? Assim é com o crente desviado, que vai, apronta no mundo e volta para a igreja, e na igreja ele recebe, quem sabe alguns cargos, quem sabe ele recebe alguns lugares de honra na igreja de novo, e o outro crente que já está lá há tempo, que nunca saiu da igreja, que está sempre nos cultos, vai e reclama, talvez nem reclame, assim verbalmente, mas no coração. Fala: como é que pode isso? Como é que pode isso? Eu sempre estive aqui, ninguém nunca me deu um cargo, ninguém nunca me convidou para participar de um coral, ninguém nunca me convidou para tocar na banda, ninguém nunca me convidou para fazer parte de um ministério. E esse aí, ele vai embora, passa todas as safadezas no mundo e ele retorna para a igreja. E a igreja recebe ele, ainda dá um cargo para ele, e eu fico aqui esperando. Não deixe que essa coisa cresça dentro de você. Não deixe. Porque o melhor lugar de honra nesse mundo é na presença de Deus. Não interessa se você está na igreja ou se você ainda não pertence a nenhuma congregação. Não interessa se coisas desse tipo aconteceu na sua família ou mesmo na sua igreja. O importante é você ter uma fé em Deus. Porque nenhum cargo dentro da igreja, seja ele qual for, tanto de um zelador até o pastor presidente, é tudo a mesma coisa. O maior status dentro da igreja, a melhor posição dentro da igreja é aos pés de Cristo, é diante de Deus, porque é Deus que é a nossa riqueza, nenhum cargo na igreja. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e tivesse o dom de profetizar, ou falasse em várias línguas, seja lá o que for, se não tiver amor, de nada seria. E se a pessoa não tem nenhum cargo, mas tem amor, ela é tudo para Deus. E se ela tem todos os cargos, mas não tem amor, ela realmente não existe para Deus. Porque quem não ama, não pode ser salvo. Quem não perdoa, não recebe perdão. É a lei da causa e efeito. Perdoa é perdoado. Não perdoa, não é perdoado. Então, o que acontece dentro das igrejas, até mesmo posição sendo dada a pessoas que não deveriam estar lá, e muitas das vezes é visível diante da igreja, não deixe que isso te preocupe. Se a igreja estiver te incomodando muito, se a igreja estiver trazendo tristeza ao invés de alegria para você, procure outra igreja. Mas não deixe isso crescer dentro de você, não deixe isso te corroer por dentro, porque isso vai acabar com a sua fé. Porque você tem que entender que o que colabora de Deus para nós é a fé. E o que nos faz crescer não é cargos ministeriais, mas é a fé em Cristo. E se você tem dificuldade
de mesmo vendo essas coisas, você gosta da igreja, mas você vê coisas erradas, e você tem dificuldade de se concentrar com Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, por causa das coisas que você está vendo, procure uma outra igreja e você viverá melhor. É um conselho que eu dou, mas o melhor seria que cada pessoa aprendesse a viver com as dificuldades que está tendo a igreja, que não era para ter, mas sempre terá, e sempre será assim, e sempre foi assim, desde a igreja primitiva. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.